Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8 e o verso de número 9. Nós estamos numa série chamada Imersos em Seu Espírito. Esta é a quinta mensagem, né? Quinta mensagem da série, de 22, que nós vamos trabalhar durante esta série. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito que habita em nós. Texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso de número 9, diz assim, olha só. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Fica com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns textos nesta noite, como a gente costuma fazer sempre aqui, a respeito de cada mensagem da nossa série. Vejam, irmãos, a gente vive dias em que a presença do Espírito Santo é muitas vezes mal interpretada. A gente associa a presença do Espírito Santo barulho. A gente associa a presença do Espírito Santo às emoções que muitas vezes tomam conta das pessoas. E às vezes esta presença do Espírito, ela é reduzida a sentimentos subjetivos ou até mesmo manifestações externas, aquilo que nossos olhos conseguem enxergar. A gente diz, olha, ali tem uma manifestação espiritual, ali tem alguém cheio do Espírito. E vejam bem, as Sagradas Escrituras nos apresentam um cenário totalmente diferente. Apresentam como a presença permanente de Deus dentro dos seus filhos. Se nós olharmos para os textos do Antigo Testamento, nós vamos ver um Deus atuante, mas um Espírito que visitava profetas, visitava homens e se retirava desses homens. Veio o Espírito do Senhor. Nós vimos em vários textos e várias passagens dessa forma. Agora não. Agora o Espírito habita dentro de cada crente, fortalecendo, guiando para a glória de Cristo. Vejam o que Joe Owen escreve a respeito disso. Ele diz que a habitação do Espírito é o privilégio supremo do crente nesta vida. Então veja, o Espírito Santo não está te visitando nesta noite. O Espírito Santo não está visitando cada um de nós nessa noite. Ele habita em nós, é diferente. E o apóstolo Paulo, aqui no texto que nós acabamos de ler, ele declara que o crente que não vive mais na carne, mas do Espírito, é essa habitação. E essa pessoa que é habitada pelo Espírito, ela muda radicalmente a sua maneira de viver. É mudança, é metanoia. Quando Paulo fala em Romanos 12 de metanoia, de mudança de mente, ele não fala simplesmente uma nova forma de pensar. Não é aquela ideia de sair de um mindset fixo para um mindset flexível. Não, ele está falando de arrependimento, de mudar, de transicionar de uma mente carnal, corrupta, depravada, para uma mente transformada, que começa a pensar nas coisas do alto, que começa a pensar como o Espírito nos conduz. Olha só que coisa magnífica. E nesta noite o Espírito Santo nos convida para que nós possamos viver conscientemente na presença dele. Vejam, quando Paulo diz de culto racional, ele não está falando de sentimentalismo. Ele não está falando das emoções, embora nós possamos muitas vezes nos expressar e nos expressamos com as nossas emoções e com os nossos sentimentos, à medida em que manifestamos a presença de Deus em nossas vidas. Mas vejam que esta exterioridade não diz absolutamente nada. Porque a mudança do Espírito acontece no coração. A mudança que o Espírito Santo produz na vida do crente é interna. E essa mudança faz com que os homens reconheçam, honrem
e mostrem o quanto são transformados pelo Espírito. Amém? Então, nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos a primeira parte dessa mensagem sobre a realidade da habitação do Espírito na vida de cada um de nós. N. Gruden diz que o Espírito Santo é a presença permanente de Deus em nós. Vejam, nos moldando conforme o caráter de Cristo. Quando Deus fez o homem e o estabeleceu como imagem e semelhança sua, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele comunicou o caráter dele para Adão. Vejam, atributos que Ele comunicou, que Ele transferiu. Existem atributos que nós chamamos de não comunicáveis ou incomunicáveis, ou seja, eternidade, infinitude, onisciência, onipresença. Deus não comunica isso ao homem, mas Deus comunicou justiça, amor, criação, capacidade de pensar, capacidade de imaginar, de criar as coisas. Tudo isso reflete a imagem de Deus em nossas vidas. E nós fomos criados justamente para que, diante desta imagem, até nós falamos hoje de manhã no estudo dos homens, que esta imagem passa a ser, de certa forma, multiplicada pelos homens por intermédio dos seus filhos e multiplicada pelos homens por intermédio do discipulado, onde a imagem de Deus nesses homens remete para a glória de Deus. Então, a habitação do Espírito, irmãos, ela é talvez um dos maiores milagres da nova aliança. Homens caídos, que estavam mortos, homens depravados, destituídos da glória de Deus, agora passam a ser a habitação do Espírito. São templo do Espírito. Então veja, o Espírito Santo ele não apenas age ao nosso redor, obrigado, irmão, mas ele vive em nós. E olha só que coisa magnífica. A santidade, dentro daquilo que a gente vem falando há muito tempo aqui sobre ordem da salvação, lembram? A gente fala muito aqui, né? Sobre eleição, sobre o próprio chamado, sobre a conversão, sobre a adoção, justificação, santificação. A vida de santidade para o crente, ela é uma vida possível por intermédio do Espírito Santo. Você só pode viver uma vida santa por ser habitação do Espírito. Por força tua, por vontade tua, própria, por desejo teu, você não conseguiria viver uma vida santa. Você é capaz de vivê-la porque Ele habita em você. Amém? E esse viver santo, ele permite, irmãos, que a gente frutifique. Que a gente gere fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, que é um conjunto de 9 atributos que mostram que um homem vive no Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, paciência, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso demonstra que eu sou cheio do Espírito. Então vejam, a manifestação do Espírito não está enquanto eu choro, enquanto eu pulo, enquanto eu consigo manifestar exteriormente esse Espírito em minha vida, mas está justamente na transformação que Ele faz no meu caráter e no meu ser, a ponto das pessoas que se relacionam comigo percebam Jesus em minha vida. Quando elas experimentam este fruto, elas saboreiam Jesus. Amém? Então essa é a realidade central na vida cristã autêntica. E vejam a palavra que eu uso, autêntica. Porque nós podemos muitas vezes aparentar uma vida de cristãos. Aparentar uma cristandade que está nesses estereótipos. Que está muitas vezes marcada pela roupa, pela forma de falar, pela forma de pregar. Não é isso que mostra o quanto eu sou cheio do Espírito ou não. Não é a minha entonação da voz aqui numa pregação que vai mostrar o quanto eu sou cheio do Espírito ou não.
Porque a minha função aqui, ela é simplesmente de transmitir a palavra de Deus, mas é o Espírito Santo de Deus que vai te convencer. É o Espírito Santo de Deus que vai agir no teu coração. É o Espírito Santo de Deus que vai mostrar para você o quanto você é pecador e quanto você precisa se arrepender. Ou o quanto você precisa viver numa vida de santidade. Ou o quanto você precisa se encher cada vez mais dele. É ele que convence. Então veja, irmãos, primeiro ponto importante nesta noite de nós meditarmos é que o Espírito habita em todo verdadeiro cristão. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 6 e o verso de número 19. 1 Coríntios, capítulo de número 6 e o verso de número 19. Muito importante que você conheça, que você memorize esse texto. Paulo diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, irmãos, que todo crente regenerado. O que é o crente regenerado? É aquele que se arrependeu. É aquele que nasceu de novo. O que é nascer de novo? É esse processo de transformação que o Espírito Santo faz quando nos convence de que nós estávamos mortos em ofensas e em pecados. E que a nossa natureza é caída e depravada desde a queda do homem. E que o homem não pode fazer absolutamente nada para salvar a si mesmo. Nada. Você não pode fazer nada para salvar a si mesmo. Mas Deus fez. Enviou o seu Filho. Ele encarnou, morreu, ressuscitou. Para que hoje eu e você pudéssemos desfrutar desta nova vida em Cristo. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo, tudo é novo para aquele que está em Cristo. Então, irmãos, todo crente regenerado, que se arrependeu genuinamente, recebe o Espírito no momento da conversão. Olha o que diz Efésios, capítulo de número 1, e o verso de número 13. Diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Vejam que coisa maravilhosa. A partir do momento em que você deu crédito a esta palavra, que você se arrependeu, o Espírito Santo entrou na sua vida e ele regenerou você. Paulo diz nesta mesma epístola aos Efésios, do capítulo 2, verso 1, que ele nos vivificou ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e em pecados. Estávamos mortos para Deus, condenados, inimigos de Deus. Então, olha só, o Espírito de Deus, ele não é dado a líderes maduros apenas, né? Mas a todo cristão verdadeiro, como marca da salvação. Marca da salvação. Qual é a marca da salvação? É a presença do Espírito Santo na vida de cada crente. Esta é a marca da salvação. Você foi selado. Efésios 1,13 está dizendo que no momento em que nós demos crédito a essa palavra e a recebemos, nós fomos marcados, selados. Existe uma escatologia escapista, que gosta, de teorias da conspiração, e muitas vezes os crentes ao longo das eras, dos anos principalmente, sempre tentaram identificar qual era a marca da besta. Olha, já foi, para os mais velhos aí, vão lembrar que quando surgiu o código de barras, olha, o código de barras tem 3 barrinhas lá que estão em branco e tem um espaço para colocar o 666. Quando surgiu o cartão de crédito, então, quando surgiu a vacina, mas vejam, irmãos, muito mais do que uma escatologia escapista, que tenta plagiar. O diabo é um plagiador. Então a ideia do selo, da sua marca, nada mais é que uma cópia do selo do Espírito Santo, para a qual vocês foram selados para o dia da redenção.
Então nós temos uma marca, que é o próprio Espírito Santo, que está internalizado na vida do crente. E vejam, olha só que legal o texto que nós lemos. Remete para templo. Nós vamos ver em toda a história de Israel, né, principalmente a história dos reis, quando Salomão reina, nós vamos ver, né, a imponência daquele templo, o quanto de ouro, toneladas de ouro, de prata e bronze, de madeiras de cedro, incontáveis toneladas de bronze, para um templo magnífico. E a Bíblia diz que quando aquele templo foi construído, a glória de Deus encheu aquele lugar que os levitas não puderam ficar dentro do templo. Esse templo foi destruído, foi queimado pelos babilônios. Foi reconstruído no tempo de Esdras, Zorobabel e Neemias. E a Bíblia diz que os mais velhos, quando olhavam para aquele novo templo, choravam, e havia um misto de alegria e choro. Alegria por aqueles que não viram o templo de Salomão, mas agora estavam vendo um templo sendo erguido, e choro dos mais velhos que viram a glória do templo de Salomão e agora olhavam para aquele templo simples e diziam, né, olha, foi a glória, cadê aquele templo lindo? Mas vejam que nem aquele templo existe mais. Mas agora não é um templo de pedra, não é um templo de ouro, não é um templo de prata. É você, a habitação do próprio Deus. Amém, irmãos? Francis Schaeffer, ele dizia, se o Espírito habita em você, então a glória de Deus está em você. Que coisa magnífica. E ele dizia, sua vida deve refletir isso. Você deve refletir. Não é aquela música, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, mas você é, na verdade, o reflexo, né? Você tem que refletir o caráter, a glória de Deus. Olha que importante isso. Olha o que é ser cheio do Espírito, irmãos. Que muitas vezes a gente acha que é bater palma, dar uns gritos, dar um salto, né? Fazer aviãozinho. Tem muita gente que acha que é isso. Uau, o culto estava uma glória. O que tu aprendeu lá? Não sei, mas o culto estava que era uma glória. E aí? Nós vivemos, como Paulo diz, levados por qualquer vento de doutrina. E surge alguém, né, dizendo the king, the power, alguma coisa assim. Está todo mundo atrás. Está todo mundo batendo palma. Por quê? Porque falta o cerne. Ser cheio do Espírito não é revelar CPF. Ser cheio do Espírito é demonstrar com as nossas atitudes, com o nosso caráter, com os nossos relacionamentos, que nós estamos sendo transformados dia após dia por Ele. Dia após dia. Então, irmãos, Deus não habita mais em templos de pedra, mas em templos de carne, nos corações regenerados. Vejam que coisa linda. Deus está aqui neste lugar, não por causa desse pavilhão. Deus está aqui neste lugar por causa da sua igreja, dos seus filhos, que aqui se reúnem periodicamente. Amém por isso? Então vejam, que é esta presença do Espírito que distingue o cristão verdadeiro de um mero religioso. O religioso vai se preocupar a cor da parede. O religioso vai se preocupar se tem uma cruz, um altar. O religioso se preocupa com algumas coisas que são visíveis. Mas eu quero dizer algo para vocês muito importante, irmãos. Sem o Espírito não há vida espiritual. Só há aparência. E a regeneração que permite que eu seja habitação do Espírito também é obra exclusiva do Espírito. Olha o que Jesus diz em João, Evangelho de João, capítulo de número 3, e o verso de número 5 a 6. Olha o que diz lá. Evangelho de João, capítulo de número 13, e o verso de número 5 a 6. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então,
quando Jesus diz para Nicodemos que é necessário nascer de novo, Jesus estava justamente apontando para essa transformação, para essa regeneração que só o Espírito Santo pode fazer. Eu não posso regenerar a mim mesmo. Eu não posso mudar o meu coração. Eu não posso, vejam bem, eu não posso mudar o meu coração. Mas o Espírito Santo pode. Então, vejam, a diferença entre um cristão e um moralista é que um tem o Espírito de Deus vivendo nele e o outro está preocupado com o padrão externo. Então tem muita gente preocupada com o padrão externo. Não que o padrão externo não seja bom, mas na verdade, primeiro é o interno. Não há exterioridade sem interioridade, ou seja, se o interior não for transformado, o exterior pouco importa. Amém? Então, para nós meditarmos nessa noite, nós somos morada sagrada de Deus. Você é templo do Espírito Santo. E agora, raciocine. O Espírito Santo habita em você. Como é que isso te afeta, irmão? Como é que isso afeta o que você consome? Como é que isso afeta o que você fala? Como é que isso afeta o que você assiste? Como é que isso afeta o que você pratica? Você é Espírito, você é habitação do Espírito. Eu concordo aqui, você concorda. Todos nós somos habitação do Espírito. E como isso nos afeta? Como isso afeta o nosso dia a dia? Como isso afeta as nossas conversações? Como isso afeta o que nós olhamos? Como isso afeta o que nós ouvimos? Como isso afeta, como nós agimos? Por quê? Porque a presença do Espírito exige uma santidade prática. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 7, e o verso de número 1. Veja bem, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Paulo está dizendo, há um processo de purificação que deve ser contínuo. Contínuo. Então, vejam, uma vida de discípulo de Jesus não é um ponto no futuro, ou não é um evento, é uma jornada constante de caminhada que vai durar a vida toda. E nisso, nessa santidade prática, veja que importante, o Espírito Santo não é um visitante, ele é um residente. Olha o que Jesus diz em João, capítulo 14. Fica com a Bíblia aberta, tá? Vamos ler muitos versículos hoje. João 14, 16, 17, diz assim. Olha só. João 14, 16, 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha o que ele diz agora. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Que texto magnífico. O Espírito da verdade, o Espírito de verdade, estará em vós para sempre. Então, veja que coisa importante, o Espírito Santo não vem e vai. O Espírito Santo não é assim, olha, tu cumpriu a tabelinha, esse mês tu não faltou culto, tu ofertou, tu não mentiu, tu não um monte de check. Esse mês o Espírito Santo habitou em ti. Mês que vem, tem um chequezinho ali que vai ficar bom, o Espírito Santo se afastou agora. Tu não cumpriu. Não é assim, irmãos. Não é desse jeito. E aí a gente vai criando uma religiosidade em torno disso, achando, eu fiz, o Espírito veio. Eu não fiz, ele se afastou. Não é assim. Não, e outra coisa importante, Deus não vai e vem conforme o humor dele, ou o desempenho seu. Ele permanece para sempre. Está escrito no texto. Ou a gente crê no texto,
como um texto de Deus, como a palavra de Deus, revelada por Deus, infalível, inerrante, inspirada por Ele, ou nós não cremos. O que o texto está dizendo aqui, irmãos, que nós acabamos de ler? Ele habita convosco e estará em vós. E se a gente olha mais adiante, ele diz, não vos deixarei órfãos. Ou seja, você é a habitação dele. Ele permanece para sempre. Então, no Antigo Testamento, o Espírito podia se retirar. Saul, Davi, tem vários casos. Mas na nova aliança, debaixo da nova aliança, ele faz morada contínua. Olha o capítulo 14 que você está aberto, vá para o 23. Olha o verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Você é a habitação dele. Você é a casa dele. Você é a morada dele. E você é o templo que ele habita agora. Então isso é uma promessa irrevogável de Cristo. Não é um vai e vem. Ah, se retirou. Agora eu estou mais santo, adorando mais, agora ele veio. Essa semana foi complicada, eu briguei aqui, briguei ali, agora ele se afastou. Não é assim, irmãos. John Stott dizia que Deus não habita em tendas temporárias, mas constrói uma casa eterna no coração dos seus. Então você é morada eterna, permanente. A promessa de Jesus mostra que o Espírito é mais do que uma força, mais do que uma influência, ou seja, ele permanece habitando, guiando, consolando, corrigindo, santificando. Amém? Então vejam, não é uma visita divina ocasional, um transe, recebi o Espírito, nada disso. É uma presença sagrada, constante, que transforma o ordinário, o dia a dia, o comum, em coisas extraordinárias. E isto é o belo, é o maravilhoso de ser habitado pelo Espírito. Amém, irmãos? Então, como nós estamos tratando o Espírito? Essa é a pergunta que fica. Como nós estamos, vivendo esse relacionamento com Ele, como alguém que habita continuamente, um residente contínuo ou um convidado para o final de semana. Quando você recebe alguém, como é que você conduz a tua casa? Vamos limpar a casa, vamos tirar a bagunça daqui, vamos ordenar, vamos arrumar, é assim, não é? Vai vir visita, irmão. Vamos organizar a casa, a bagunça, joga lá tudo para o quarto da bagunça. Às vezes a gente age assim com o Espírito Santo. Sabia? É domingo. Deixa a bagunça por um lado, escondidinha. Não, irmãos. Ele é um residente contínuo. E aí entra algo muito importante do texto que nós lemos de Efésios 1, 13 e 14, como o selo do Espírito Santo em nossas vidas. Então, olha só. Paulo está dizendo lá em Efésios que é o penhor da nossa herança. Nós recebemos o Espírito. Então, esse selo confirma o que, irmãos? A identidade e posse. Você é filho e pertence a Ele. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Esse selo do Espírito na tua vida te dá identidade e posse. Você é filho de Deus e é povo dele. Você pertence a ele. A palavra lá para penhor é interessante, né? Penhor é garantia. O Senhor está garantindo isso. Então não é uma promessa, uma palavra empenhada por homens. É a palavra do próprio Senhor empenhada. E sabe o que isso diz, irmãos? Sabe para que isso remete, irmãos? Para a segurança da salvação. Então você foi selado para o dia da redenção. Então isso aponta para a segurança da salvação, porque você pertence a Deus. Amém? E o selo de Espírito indica 3 coisas. Propriedade divina, ou seja, você pertence a Deus.
autenticidade espiritual, ou seja, nossa fé é genuína, nossa fé não está alicerçada em coisas terrenas. Nossa fé não está alicerçada em coisas temporais, passageiras. Nossa fé é genuína. E terceiro, a segurança eterna. Vejam que coisa importante isso. As pessoas às vezes andam por aí e você pergunta para crentes, né, que se dizem crentes: irmão, tu é salvo, tem certeza da salvação? Ah, não sei. Não sei se eu sou salvo. Como assim? Não sei, pastor. Olha, eu às vezes eu dou umas deslizadas assim, eu não sei se eu sou salvo. Segurança eterna da salvação. E a salvação será completada no tempo de Deus. Então esse é o penhor. Penhor como a ideia de primeiro pagamento de uma herança gloriosa que eu e você pertencemos. Amém, irmão? E isso é uma esperança inabalável. Você pode passar por tribulações, você pode passar por lutas, você pode passar por dificuldades, mas você não perde a esperança. Porque isto aqui nos traz um penhor inabalável. Uma esperança inabalável. Amém? Olha só que interessante agora. Esta habitação do Espírito em nossas vidas nos remete para uma transformação operada pelo próprio Espírito. Operada pelo próprio Espírito. Você está transformado agora. Então, a presença do Espírito, irmãos, ela é dinâmica. Veja bem, preste atenção aqui. Ela age no íntimo do crente para produzir uma transformação progressiva. Às vezes as pessoas dizem: eu não vou na igreja dos crentes porque lá tem o fulano que é hipócrita, lá tem o fulano que faz isso. É uma comunidade de pessoas que são pecadoras e estão, né, algumas estão sendo regeneradas, outras ainda não foram. Né? Oramos para que isso aconteça, para que a mensagem quebre, né, esta pedra, mas é onde o homem vai ser transformado. É onde o homem pode nascer de novo. E essa transformação é do interior para o exterior. E vejam, irmãos, moldando o caráter do homem à semelhança de Cristo. É para isso que nós estamos aqui. Dia após dia. É por isso que nós, talvez, né, tenhamos um modelo de igreja um pouco diferente das demais. Não tem evento, não tem congresso, não tem simpósio, não tem palestra, não tem nada disso. Porque a gente entende que há algo mais importante, mais urgente, mais essencial, que é moldar dia após dia em nossas ações, em nossos grupos de cultivo, em nossos estudos, moldar o caráter de Cristo. Um evento não faz isso. Podia chamar aí qualquer gente, qualquer pessoa proeminente no mundo, no evangelicalismo brasileiro, para lotar pavilhão, lotar e chamar crentes, e chamar o crente do outra igreja, né, e fazer esse tipo de rebuliço na cidade para dizer: olha, trouxemos o fulano de tal. Para quê, irmão? Para segunda-feira a gente continuar com os mesmos problemas? Para na segunda-feira a gente continuar com o mesmo vazio existencial? Para na segunda-feira nós continuarmos com as mesmas dificuldades espirituais? Não! Há uma mensagem mais urgente para a vida de igreja. E a mensagem mais urgente é justamente essa do Espírito regenerar o coração do homem. Abra comigo uma palavra que está em Tito, capítulo de número 3, e o verso de número 5. Olha só. Tito, a última carta de Paulo, né, na penúltima carta de Paulo, antes de Filemão. Tito, capítulo 13, verso de número 5. Diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, esta regeneração é o início da vida espiritual. Veja, tem muitos crentes, muitas pessoas que se dizem crente e que até dizem acreditar em Jesus. Que acreditam que vivem uma vida com Ele. Que acreditam que o Deus que adoram é o Deus da Bíblia. Mas nós vamos criando um Deus customizado e um Jesus que muitas vezes é uma caricatura daquilo que está na Bíblia.
E vamos, às vezes, numa jornada de anos e décadas, vivendo um evangelho que não é o evangelho de Jesus. E escutem bem, irmãos, há apenas um evangelho. O próprio Paulo diz, pode vir um anjo, ou até eu mesmo, pregando um outro evangelho. É maldição, é anátema. Então o evangelho não é para te fazer feliz. O evangelho não é para te fazer famoso. O evangelho não é para você ficar rico. O evangelho é para você sair do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O evangelho é uma boa notícia, mas também uma má notícia. Boa notícia para aqueles que o recebem, má notícia para aqueles que o rejeitam. Simples. Então, a pessoa estava morta em delitos, em pecados. Efésios 2:1. Agora ela é trazida para a vida, ela é vivificada. E isso se chama novo nascimento. E não é apenas uma mudança de comportamento. Agora eu virei crente. Agora eu leio Café com Deus Pai. E todo mundo lê, né? Desculpa, viu? Pode vender os teus. É Deus, irmãos, que Ele retira do coração de pedra e coloca um coração de carne. Amém? Então é o Espírito Santo que é o agente da regeneração. E aí a pergunta que fica é, olha para o teu coração nessa noite. Examine você, vamos parafrasear Paulo do texto da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não sou o julgador do teu coração, nem posso ser. Eu tenho que olhar para o meu. Eu tenho que olhar para o meu. E você olha para o teu. Há evidência de um novo coração? A gente canta, né? Recebi um novo coração do Pai. Mas às vezes não tem um coração novo ali. Novo coração. Olha para o teu coração nessa noite. E veja. Pode passar. A regeneração se manifesta em novo amor. Opa! Olha para o teu coração e vê. Tem novo amor? Olha para o teu coração e vê. Tem sensibilidade ao pecado? Você é sensível ao pecado? No sentido de estar em alerta? Ou tanto faz quanto tanto fez? Eu vivo do meu jeito. Terceiro, há nesse coração aí disposição para obedecer? Porque você pode fazer tudo, irmão. Se você não é obediente, não tem uma disposição de um novo coração. Eu tenho falado aqui, desde o início da plantação dessa igreja, sobre a necessidade de nós termos corações ensináveis. Nós fechamos a série dos uns aos outros, dos GCs, com uma palavra gloriosa, que diz em Hebreus 3:13. Animai-vos uns aos outros, no tempo que é agora, para que a dureza do coração não se torne pecado. Então, quando você ouve uma palavra como essa, e se blinda, se defende, achando que ela não é para você, porque ela é para você como é para mim. É para todos nós. Isso se chama dureza de coração. E o primeiro passo para a apostasia é a dureza de coração. É a dureza de coração. E vejam que a Bíblia fala de dureza de coração de uma forma... Se tem uma coisa que Deus, Ele rejeita, irmãos, é a dureza de coração. É a dureza de coração. Ele olha para Israel e diz, povo obstinado, duro de coração. Temos que ter um coração que se derrete na presença de Deus. Um coração disposto a obedecer. Faça isso nesta noite. Tenha um coração disposto a obedecer. E aí o Espírito Santo nos santifica progressivamente. Olha, abra comigo 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2 e o verso de número 13. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2 e o verso 13. Diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, pois
por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, veja que Paulo está dizendo que santificação é algo diferente da regeneração. A regeneração é instantânea. Ok? Mas a santificação é um processo contínuo, no qual o Espírito nos separa do pecado. Então, quanto mais eu vivo com Deus, mais eu me santifico, mais eu rejeito o pecado. Mais eu me distancio do pecado. Esse é o processo de santificação. Não é você se tornar um super santo hoje e amanhã não pecar mais e pronto, né? Não, é um processo contínuo, na qual ele vai nos conformando o nosso caráter com o caráter de Cristo. E veja que coisa maravilhosa. Ele usa a palavra para isso. João 17:17. Diz assim, ó. Olha só. João 17:17. Achei aqui. Santifica-os na tua verdade. Olha o que Jesus está dizendo na oração sacerdotal. Pedindo para Deus santificar o seu povo. Aonde, irmãos? Na tua verdade. E ele diz, a tua palavra é verdade. É esta palavra que é verdade. Ele também nos santifica, e olha que coisa gloriosa. E aqui tem um ponto muito importante, que todos precisam entender. É impossível viver uma vida no Espírito sem estar na igreja. Não estou dizendo que a igreja salva. Não é esse conceito de que só há salvação dentro da igreja. Mas abra comigo Atos capítulo 2, verso 42. Olha o que diz lá. Texto conhecidíssimo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Se Deus nos santifica nesse processo contínuo, por intermédio da palavra, Ele também nos santifica na comunhão. Nós falamos de comunhão dos santos. A comunhão nos santifica. Então, por mais às vezes que os desigrejados digam, não, pastor me feriu, eu briguei, ninguém me ama, todo mundo me rejeita, blá, 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 blá. Por mais que alguns tenham justo motivo, ok? Porque existem lugares tóxicos mesmo, existem lugares que abusam, existem lugares que são lugares de extorsão, existem, né? Aqui todo mundo está querendo se moldar, se tornar mais parecido com Cristo. Mas existem lugares de abuso espiritual. Por mais que as pessoas que abandonaram a igreja tenham suas razões e seus motivos, elas perdem a possibilidade de serem santificadas na comunhão dos santos. Dá para dar um amém aí? Então, por mais que seja difícil a gente conviver junto, é necessário. Por mais que seja trabalhoso, desafiador a vida de igreja, de comunidade, é necessário. A gente precisa um do outro. A gente necessita um do outro. É difícil conviver comigo? Poxa, deve ser. Mas vocês precisam de mim. Eu preciso de vocês. É essa a equação. Nós precisamos uns dos outros. Amém, irmãos? Isso são instrumentos santificadores. Palavra de Deus, comunhão e até mesmo as provações são santificadoras. Abra comigo Tiago, capítulo 1. Olha o que diz lá. Tiago, capítulo 1, verso de número 2 a 4. Olha só, a aprovação também faz parte desses instrumentos de santificação. Diz assim, meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Então percebam, irmão, a importância disso.
desse processo de regeneração do Espírito. E aí a gente avança. Se o Espírito santifica progressivamente, o Espírito também renova a mente. E aí eu não preciso nem abrir, que você conhece de cor, Romanos 12, 2. Né? Transformados pela renovação da mente. A renovação da mente, pode colocar para mim lá? Olha só. O que é renovado da mente? Paulo vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Dentro do nosso crentez, a gente acha que palavra torpe é palavrão. Pode ser. Também. Ok? Pode ser. A gente muda o nosso vocabulário. Mas palavra torpe é palavra que mata. Palavra que fere. Então, se você é regenerado e transformado pelo Espírito, não sai da tua boca palavra torpe. Palavra que fere. Palavra que mata. Tá? Então, a renovação da mente substitui padrões mundanos por uma visão ampla em Cristo. A gente falou nos GCs, ou seja, é cristocêntrico, outrocêntrico. É eu olhar para o meu irmão e saber que ele é mais importante do que eu. É difícil, irmãos. Por isso que é uma caminhada longa. Por isso que é uma maratona. Não é um tirinho de 100 metros. Porque a gente precisa moldar a mente conforme a palavra. Amém? Jonathan Edwards dizia que o Espírito transforma primeiro o pensamento, pois é da mente que procedem as decisões da vida. Então a transformação é o que Paulo está dizendo, renovado pela mente. Ou seja, a metanoia é uma transformação. Olha o que diz Paulo, mesmo Paulo, que diz sobre metanoia. Olha o que ele fala em 1 Coríntios, capítulo 2, e o verso de número 16, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 16. Esse texto é maravilhoso. Paulo diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E a pergunta que fica é: você tem a mente de Cristo? Eu tenho a mente de Cristo. Pensar como Cristo pensou, viver como Cristo viveu, perdoar como Cristo perdoou, zelar um pelo outro, amar um ao outro, exortar um ao outro, viver uma vida de uns para com os outros. E isso torna o nosso fruto visível. Vejam, quando Paulo fala, a gente vai ter um dia só para falar do fruto do Espírito da série, mas Gálatas 5, 22, 23, Paulo fala, mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, e assim por diante, né? Então, o fruto do Espírito é uma lista de virtudes para que nós imitemos, para que nós possamos viver. Não é só isso, é mais do que isso. Ela é uma colheita sobrenatural de quem anda no Espírito, irmãos. E veja que Paulo faz, antes dele falar sobre fruto do Espírito, ele faz uma lista de obras da carne. Ele elenca lá uma série de pecados, e ela não é exaustiva, né? Ela poderia ser muito maior, tem muitos outros pecados que não estão ali, mas boa parte dos pecados, daquilo que a gente sabe de que é pecado, ela tem origem ali. E Paulo diz, olha, obras da carne, mas o fruto do Espírito é. Então vejam que o fruto do Espírito não se trata de um esforço isolado, um esforço humano, mas ela é uma cooperação com a graça divina. Olha o que Paulo diz em Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 12 e 13. Filipenses, capítulo 2, verso de número 12 e 13. Diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Olha que texto magnífico, irmãos. Ou seja, é uma cooperação divina. Eu não gero fruto do Espírito por conta própria. Eu não gero amor, paz e alegria da forma como a Bíblia diz para gerar,
por conta própria. Nosso amor, ele é condicionado. A gente ama quando alguém faz bem, a gente ama se alguém nos beneficia, a gente ama, né, se, por, quando, né, a gente coloca essas condições para amar. O amor que o fruto do Espírito está aqui dizendo que nós devemos ter é um amor incondicional. É imitar o amor de Jesus. Amar quem nos ama é barbada. Mas amar quem nos tira do sério, quem nos irrita muitas vezes. Amar quem fala mal é um desafio, um exercício que só quem tem fruto do Espírito consegue. Então, o fruto do Espírito é o caráter de Cristo em nós, visível no cotidiano. Você enxerga, você vê. Amém? D.A. Carson diz que o Espírito não apenas nos equipa com dons para o serviço, mas nos transforma com frutos para o testemunho. Prega que é uma beleza, mas não tem domínio próprio. Tem um dom, tem um talento maravilhoso, mas não ama, não tem piedade, não tem paciência. Então vejamos, e Jesus ainda vai dizer, em João 15:5, quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Esse dá muito fruto. Então o fruto do Espírito é visível em suas atitudes, nos seus relacionamentos. E aí é um exercício para a gente fazer nessa noite também. Será que as pessoas estão vendo o fruto do Espírito na minha vida? O que elas enxergam na minha vida? Elas enxergam paciência, elas enxergam amor, elas enxergam fidelidade, mansidão, domínio próprio. Elas estão enxergando essas coisas. Né? Quando as pessoas, nos meus relacionamentos, quais são as reações que as pessoas têm a partir daquilo que eu estou gerando? Ou melhor, né? Quando as pessoas se aproximam de nós, elas percebem Cristo sendo formado em nosso coração? Ou não? Há orgulho, há arrogância, há vaidade, há ego não transformado. E aí é interessante porque a gente vai para um ponto ainda maravilhoso, que é a sensibilidade à presença do Espírito Santo. E aí, olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso 30. Abra aí comigo. Efésios, capítulo de número 4 e o verso de número 30. Texto importantíssimo para nós essa noite aqui. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito é agir contra a santidade dele. Eu já ouvi, pastor, eu faltei o culto, será que o Espírito Santo vai se entristecer comigo? O Espírito não, o pastor sim. O pastor se entristece, mas o Espírito não. O pastor se entristece, porque a comunhão é indispensável para as nossas vidas. Viver em comunhão nos alimenta, nos santifica. Mas entristecer o Espírito é muito mais. É agir contra a sua santidade. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Paulo liga esse aviso de Efésios 4:30. Está com a Bíblia aberta ainda? Olha o 31. Presta atenção aqui, irmãos. Deus está falando conosco, tá? Olha o 31. Verso 30. Não entristeçais o Espírito. Verso 31. Olha a resposta. Paulo está ligando aqui, tá? Paulo está ligando esse aviso ao contexto de atitudes carnais. E dizendo, toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. O Espírito Santo é sensível. E o pecado consciente, aquele cometido conscientemente, rompe a comunhão, esfria a fé e abafa o senso da presença de Deus. Poderíamos ter aqui fumaça, né? Criar o ambiente. Mas vejam que quando pecamos conscientemente, nós rompemos aquilo que é fundamental para que o Espírito Santo
da forma como ele age nas nossas vidas, que é a comunhão. Esfria a fé. Então, a manifestação dele começa a ficar de uma forma assim que a gente olha, será? Será que Deus recebeu o culto hoje? Será que realmente Deus se fez presente? Então vejam, irmãos, o pecado é uma ferida na alma, mas também é uma ofensa a Deus. Ofensa ao Espírito. Então, nós devemos viver da forma como quem deseja agradá-lo. Então, quando você recebe uma visita, o que você faz? Você quer agradar. Não é assim? Você se vira nos 30 para agradar quem você está recebendo. Com o Espírito de Deus não pode ser diferente. Nós precisamos ter um desejo ardente de agradá-lo. E aí eu pergunto, como nós estamos agindo para manter o Espírito alegre em nossos corações? Ou se ele não está se alegrando, ou se ele está se entristecendo com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Faça esse exame com sinceridade nesta noite. É para o teu bem, não é para mim. É para você. E aí a gente emenda com um texto maravilhoso de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 9. Olha o que Paulo diz lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 19. Um texto bem pequenininho, que diz assim: não apagueis o Espírito. Olha só, Paulo fala aos Efésios dizendo, não entristeceis o Espírito. Paulo fala aos Tessalonicenses, não apagueis o Espírito. O que Paulo está querendo dizer aqui com apagar o Espírito? Remete o que? Uma ideia do fogo sendo sufocado. Abafe o fogo, o que acontece? Cadê os bombeiros aí? Os brigadistas. Abafar o fogo, o que acontece? Ele apaga. Ele precisa de quê, irmão Giovanni? Extintor. Mas precisa do quê para o fogo se propagar? Oxigênio. Você abafou o fogo, o que acontece? Some. Então vejam, nós podemos apagar o Espírito ao rejeitar a sua palavra, ao endurecer o coração para a palavra, ao negligenciar a oração, a desobedecer a palavra de Deus. Apaga o Espírito. Apaga o Espírito, irmãos. Então a vida cristã vai se tornando, sabe como? Mecânica, fria, mesmo que aparentemente ela pareça ser ativa. Mesmo que aparentemente ela seja, está perfeito, pastor, está tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas ela se torna mecânica. Se torna, sabe? Fria. A W. Tozer dizia que a apatia espiritual é um sintoma de que o fogo do Espírito foi apagado no altar do coração. Vai lá para Atos 7, 51. Atos, capítulo 7, e o verso de número 51. Olha o que diz lá. Atos 7, 51. Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Então vejam, se fechar para essa palavra, homem de dura cerviz, incircuncisos de coração, ou seja, coração ainda não foi transformado. Paulo está dizendo assim, coração não regenerado, coração não transformado. E olhe para a sua vida nessa noite e veja, será que tem alguma área que você tem abafado o Espírito? Será que você precisa, nesta noite, reacender a chama? E aí nós vamos para Gálatas 5:25. Olha que importante esse texto aqui, nesse contexto que nós estamos lendo. Gálatas 5:25. Paulo diz assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Vejam, irmãos, viver no espírito é ter recebido o quê? Uma nova vida.
é agir em coerência com esta nova vida. E isso implica sensibilidade em cada passo que nós damos. Sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante. A gente estava numa discussão aí, quase que o dia todo, sobre dons do Espírito no nosso grupo lá, né? E eu digo há muito tempo que talvez, né, embora tenha alguns sensacionistas aí, né, ou semi, como alguns se titularam hoje, para mim, o dom do Espírito mais importante para essa presente era da igreja chama-se discernimento. Nós vivemos o estado que a igreja brasileira vive hoje por falta de discernimento. E aí, pouco importa para mim a sua posição política. Mas a partir do momento que esse lugar aqui foi dividido com a política, a igreja se perdeu. A partir do momento em que nós negociamos e vamos trazendo outras mensagens para este lugar, que não seja esta mensagem aqui, a igreja se perdeu. Aquela mensagem para você se sentir bem, aquela mensagem para você, né, sair daqui com o ego inflamado, como se fosse um pavão, né? Esta mensagem é outro evangelho. Então, nós não podemos negociar, irmãos. Seja qual for a tua posição política, seja qual for o teu pensamento. Este quadradinho aqui é para nós lermos a palavra. E que esta palavra impacte o teu coração e o meu coração. E que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. É isso. Ele é o nosso Messias. Tá bem? Então a gente precisa ter essa clareza. E agir coerência com isso. E essa sensibilidade a igreja foi perdendo e vem perdendo há muito tempo. Ela perdeu quando ela abriu espaço para a confissão positiva. Ela perdeu mais um pouco quando a teologia da prosperidade entrou. Ela perdeu mais um pouco quando a teologia do coach entrou. Ela vem perdendo agora com o deísmo moralista terapêutico, né? De você ser o queridinho, né? O dedenzinho de Deus, nheco-nheco, nhenhenhen, né? Que você precisa se sentir bem, amadinho, colhidinho. Não, não é isso. Evangelho não é para isso, irmãos. Por isso que a gente tem um monte de crente, né, os crentes do IBGE, que na verdade não transformam esse país. Pelo contrário, ele vai de mal a pior. Ah, é o político. Não, é o povo. O político sai do povo? Ou o político sai de Marte? Não, ele sai do meio do povo. Então ele é o reflexo da sociedade. Reflexo da igreja, muitas vezes. A bancada da Bíblia é o reflexo da igreja. Tá bem? Então vejam. Olha o que Paulo diz em Romanos 8,14. Eu já me encaminho para o final, tá? Romanos 8,14. Tinha muito mais. Podia ficar aqui mais uma hora. Vai ter parte B dessa mensagem, porque realmente, estou só na metade. 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então vejam, irmãos, a plenitude do Espírito não é um evento único, mas é um processo contínuo. É diferente, olha só. Olha só. Presta atenção aqui que eu já vou encerrar. Só aguenta aí um pouquinho só. A habitação é permanente, ok? A habitação é permanente. Agora, Paulo está dizendo em Efésios 5,18, abra aí comigo. Efésios 5,18, eu vou me encaminhar para o final. Efésios 5,18, Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está dizendo o seguinte, olha só. Bota para mim ali, eu vou encerrar com esse aqui. Martin Lloyd Jones dizia, ser cheio do Espírito é estar sob a influência santa e ativa do céu, produzindo vida que impacta o mundo. A gente teve uma reunião aqui quinta-feira, né? A próxima vai ser no sábado. Nossa reunião almoço vai ser no sábado, para que mais irmãos possam participar.
Achei que o feriado tivemos uma boa aderência, mas eu gostaria que todos os irmãos estivessem aqui. Irmãos, não tem problema da gente ser uma pequena igreja. Pelo contrário, eu, como pastor, vou ser bem sincero com vocês. Eu amo pastorear uma igreja pequena. Porque aqui eu conheço a todos. E ninguém entra aqui e sai anonimamente. E nós podemos, como uma igreja pequena não é problema, irmãos. A gente pode achar, que igrejinha pequenininha, nananã. Igreja pequena não é problema. A gente pode ser pujante, a gente pode ser impactante em nossas comunidades. A gente tem... Olha como nós estamos espalhados pelo Vale do Taquari. E vejam qual é a visão que Deus tem para esta igreja. Me ajudem aí. Teutônia, Marques de Souza, Roca Salles, Encantado, Estrela, Colinas, Taquari, Venâncio Aires. Esqueci de alguma? Hã? Bom Retiro. Mais alguém? Arroio do Meio. Essa igrejinha aqui. Ou seja, Deus tem uma visão para nós aqui, irmãos. De que nós verdadeiramente venhamos a viver uma vida de transformação, não de aparência. De aparência eu reunia meia dúzia de irmãos, a gente dava um peitaço, alugava um prédio maior e fazia um estardalhaço. É lindo isso. Mas mais importante que a treliça é a videira. É a videira. São pessoas transformadas. São pessoas cheias do Espírito. Então, a plenitude do Espírito não é um evento único. É um processo contínuo. Diferente da habitação. Você é a habitação do Espírito. Mas quando Paulo diz em Efésios 5,18, sejam cheios do Espírito, ele está dizendo que isto é um viver rendido à direção e à busca à glória de Deus, da glória de Deus com fervor. Buscar com fervor. E aí eu lembro dos nossos GCs da última mensagem. Alguns ainda não terminaram, né, que vão ter na próxima semana, mas boa parte já terminou. Ou seja, animem-se uns aos outros. No dia de hoje. A ser cheio do Espírito. A buscar mais de Deus. Então, vejam. Nós estamos, preste atenção aqui para eu encerrar. Nós estamos buscando intencionalmente a plenitude do Espírito ou nós vivemos uma autossuficiência? Achamos que somos capazes, achamos que temos condições de tudo. O que nós estamos alimentando? E aí, irmãos, talvez você esteja alimentando a carne ou o Espírito. E a minha luta aqui como pastor é que você cresça espiritualmente cada vez mais. Que você amadureça. E que os ambientes da qual você pertence, que você está inserido, você consiga transmitir isso. Refletir isso. Que as pessoas percebam isso na tua vida. Frutos dignos de arrependimento. Frutos das quais as pessoas possam ter contato contigo, mas saborear Jesus. Experimentar Jesus. Esse mundo está carente de uma mensagem. E nós somos portadores dela. Nós carregamos ela. Amém? Está cheio de Novo Testamento ali. Leva, distribui. Ou aguarda para a gente adesivar elas. Mas pode levar. A gente distribuiu 15 mil já. Desde a enchente. Maio de 24. Até hoje. Eu contei esse final de semana ali. Já foram 15 mil novos testamentos. A gente não sabe onde essa semente está caindo. Mas sabe qual é a esperança minha? Mateus 13. Um semeador saiu para semear. Essa semente vai cair em solo fértil. Ela está caindo, irmãos. Ela está caindo em solo fértil. Mas que principalmente o teu coração, você que está aqui domingo após domingo, que o teu coração seja esse solo fértil para a mensagem do Evangelho. Se tem uma coisa mais frustrante para pastor,
são pessoas que permanecem tempo após tempo e não mudam de vida. Não são transformadas, não são regeneradas. Isso é, para mim, minha opinião, é a opinião desse presbitério, é a opinião dessa igreja. Talvez não sei de outros lugares, mas aqui é. Pessoas não regeneradas. Frustra. Frustra, às vezes, investir tempo e as pessoas rejeitarem essa mensagem. Frustra a gente se desgastar e às vezes as pessoas endurecerem o coração. Mas, se a gente faz uma continha bem simples da parábola do semeador, 1/4 das sementes caíram em terra boa. Umas caíram à beira do caminho, outras entre os espinhos, outra em solo rochoso, mas a última diz que ela caiu em solo fértil e ela deu 30, 60, 100 por um. Tem uns cabeça de bagre que associam isso a dinheiro. Não, irmão, não tem nada a ver. Fruto para que outras pessoas sejam alcançadas, fruto para que outras pessoas sejam transformadas, fruto para que outras pessoas conheçam a Jesus. E nossa cidade, nosso vale carece, procura uma mensagem. Por isso que as pessoas procuram em tantos lugares, tantas religiões, ou às vezes se acham autossuficientes, mas nós somos portadores da mensagem. Tome uma posição nesta noite, em nome de Jesus, fique de pé.